Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo aqui quero trazer uma resenha do programa da ESPN que repercutiu a apresentação de hoje aí do Pedro Raul, que disse o seguinte: sonho com seleção brasileira. Uma declaração bacana porque ele acreditou aí no projeto do Vasco, quis vir pro Vasco, teve várias propostas aí, escolheu jogar no Vasco, então isso é uma declaração forte porque tá muito motivado a jogar bem, a vencer no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então quero trazer essa resenha do programa da ESPN que trocou uma ideia sobre isso aí, família vascaína. Ó, o Vasco tem interesse aí no Cuejá, ele mesmo que passou pelo Flamengo. E aí eu quero trazer uma declaração dele aqui, né? Isso é uma declaração aí do passado, mas aí eu tenho que te fazer essa pergunta. Ele fazendo essa declaração aqui, você ia gostar dele vestir a camisa do Vasco em 2023? Vou passar aqui no final do vídeo e tem uma situação aí que surgiu agora há pouco aí, Transferban, uma dívida com o Maxi Lopes. É isso mesmo, não é possível. Se o Vasco, né, eu vou te ser sincero aqui, até gaguejei, cara, vou ser sincero que eu vou repercutir isso agora, não vou deixar pro final do vídeo não. O Vasco deve aí, né, em torno de 5 milhões ao Maxi Lopes. Eu nem vou ler aqui, nem vou me aprofundar nisso, porque se o Vasco sofrer transferban com a 777, o Vasco não quitar as parcelas aí que estão atrasadas pro Vasco poder contratar e inscrever os seus jogadores, mano, acaba essa porra agora. Desculpa o palavrão, acaba a parceria. Então, eu tenho certeza que outros canais vão repercutir isso mais do que eu, mas, cara, eu só tenho isso pra falar. Tá aí, eu vou até botar na tela pra vocês, né? Isso é uma matéria aqui, aqui a fonte, Agência O Globo. Então, pô, se a 777 deixar o Vasco sofrer transferban, irmão, fecha as portas. Acaba com a parceria, porque aí não é profissionalismo nenhum, então nem vou repercutir. Só pontuei isso aqui, porque seria um absurdo o Vasco sofrer um transferban aí por dívida com o Maxi Lopes, família vascaína. E a gente vai repercutir aqui também as últimas movimentações no mercado do Vasco. E eu tenho um questionamento pra fazer, cara. Quero saber a sua opinião. Ou é o Paulo Brax, que é uma tartaruga, ou é a 77 que é mão de vaca, cara? Porque não é possível. Você viu as contratações do Cruzeiro no dia de hoje aí? Uma bem próxima, bom jogador? Não é possível. O que tá acontecendo aí, família vascaína? Mas vamos lá, vamos por parte aqui. Primeiro eu quero trazer essa resenha aí do programa da ESPN. Quero ver se você concorda aí com a galera de lá. Vamos lá. Pedro Raul, o sonho dele é a seleção brasileira, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro nesta temporada que acabou entre aspas, de terminar. Nossa, já faz um tempo, né, gente? Um mês de Copa do Mundo, meu, que loucura. Mas enfim, nessa temporada de 2022... o mais louco é isso. Que doideira. Nessa temporada de 2022, chega aí com a vice-artilharia, é o primeiro reforço desse Vasco, que está subindo para a Série A em 2023. O que falar de Pedro Raul e esse sonho de chegar à seleção brasileira, por exemplo, que foi um tema muito grande na coletiva de imprensa? Não, sonhar a seleção brasileira, acho que todos os jogadores têm esse direito e tem que trabalhar para isso, né? Ele é atleta, ele vai todo dia treinar, ele tem que ter esse tipo de objetivo mesmo. E ser artilheiro, e ganhar campeonato, e estar na seleção brasileira. 2022 foi um ano maravilhoso para o Pedro Raul, um time como o Goiás, que em certos momentos ficou ali arrumadinho com o Jair Ventura, deu trabalho para muitas equipes, mas não é uma das principais equipes do campeonato, né? Ele, por vezes, brigou para fugir da zona do rebaixamento, mas ele conseguiu se destacar. Não é uma novidade no Campeonato Brasileiro, já aconteceu em outras temporadas, só que ele aproveitou muito bem o bom momento dele, fez o nome dele, chegou a constar na pré-lista do Tite, e é importante sim, a seleção brasileira vai passar por uma mudança, uma renovação, um novo técnico, então são jovens talentos brasileiros aparecendo aí, ele tem sim que pleitear um lugar. Pedro Raul, que já passou, né, pelo Rio de Janeiro, jogou em 2020 pelo Botafogo, não teve um aproveitamento tão bom, foi um ano de pandemia também, eu acho que isso pode pesar, a média dele de gols foram 12 gols em 39 jogos, não foi tão alta, mas se ele continuar, né, nesse ritmo, eu acho que é uma aquisição excelente para o Vasco da Gama, sem dúvida. E eu acho que é importante para ele também essa mudança, né? Porque ele fala sobre as propostas que ele teve, etc. Eu acho que é bacana quando o atleta ele entende o projeto do clube que ele está indo e ele meio que acompanha isso na carreira dele, né? Porque ele poderia dar um salto maior para um clube de maior expressão. O Vasco está voltando agora, mas o Vasco vem com um projeto. Então, isso para o jogador também é interessante, porque é um novo tipo de trabalho no clube, que agora o Vasco é um clube empresa. E para o Pedro Raul também pode ser a grande oportunidade de talvez mostrar um pouco mais dele do que a gente já viu, principalmente aqui no Brasil, porque ele volta pro Brasil, aí no Goiás ele se dá muito bem, mas um salto um pouquinho maior do que Goiás também é uma oportunidade para ele falar,
consigo Pra ele também... ser protagonista, né? Exatamente. Porque se fosse um outro clube, de repente ele seria Exato. reserva, seria banco. Então você ir para um grande clube como o Vasco da Gama, com uma grande torcida, aí junta essa questão que a Mari está colocando, que está carente, né? Vem de 3 anos de Série B, precisa de destaque e ele poder contribuir, tá numa fase. Então acho que uniu as duas coisas, né? É uma oportunidade, é uma vitrine muito boa para ele e é uma oportunidade excelente para o Vasco. Exatamente. Agora a seleção brasileira, para mim, tem todas as condições. O que ele mostrou no Goiás. Agora a gente espera dele essa coisa linear que ele mostra no Vasco também. Vai ser importante para o Vasco, porque não é um ano de conquistas do Vasco. É um ano de retomada e isso tem que estar muito bem alinhado com o torcedor. Tá aí, família vascaína. Eu gostei muito, cara, da apresentação hoje do Pedro Raul. Como eu disse aqui, teve diversas propostas, escolheu o projeto do Vasco. Acho que ele tá muito motivado pela temporada que ele teve esse ano, em 2022. Então, cara, ele escolheu o Vasco, porque no Vasco ele vai ser titular absoluto. Isso é um grande ponto. E um outro ponto que eu imagino dentro das negociações com o Paulo Brax, com a 777, que foi uma promessa de montar um elenco competitivo. Porque o cara que pensa ainda com seleção brasileira, e acredito sim pela idade e pelas características que ele tem, é difícil você achar hoje no futebol brasileiro um centroavante como ele, né? Bom na cabeça, bom no pivô. Então, sim, desenvolvendo mais aí o seu futebol, pode sonhar com seleção brasileira, com Copa do Mundo. Mas dentro dessa negociação, ele escolheu o projeto do Vasco da Gama, muito porque com certeza vai ser titular, mas espero também que a negociação foi de um elenco competitivo. Paulo Brax prometeu, um elenco competitivo, te prometo, Pedro Raul, para você sonhar com seleção, família vascaína. E aí fica o questionamento. Eu sei que tem muita gente que defende a 777, agora é um profissionalismo, vamos esperar, é lá em abril que o time do Vasco vai ter o elenco pronto, cara, mas realmente tá me fazendo questionar essa situação, principalmente pelo que eu vi hoje do Cruzeiro. O Cruzeiro acertou com o Wesley, comprando 50% aí do seu passe junto ao Palmeiras, né? Não sei se concretizou e não sei aonde eu li isso, família vascaína. Desculpa não trazer a fonte aqui, que realmente hoje o dia foi corrido. Tive que levar minha vascaína, minha pequena vascaína de 5 meses aí, a pediatra, então realmente estou meio atordoado, cansado chegando agora em casa, mas li e acho que sim, que se confirmou, que eu li em mais de um lugar que o Cruzeiro contratou o Wesley, comprou o Wesley 50%, tá acertando com o Nicão também, com o São Paulo pagando parte do salário e tá para trazer também o William, aquele lateral que passou pelo Internacional. Peraí, pô, o que os caras estão fazendo lá dentro do Vasco? O que é? A 77, a mão de vaca ou o Paulo Brax é uma tartaruga? Alguma coisa tá acontecendo, porque não é possível. 3 oportunidades de mercado muito boas que foram pro Cruzeiro. E aí é aquele corte que eu trouxe aqui, família vascaína, do Ronaldo lá no Podpah, elogiando o Paulo André, né? O executivo de futebol que trabalha com o Ronaldo. Faz a diferença. Parece que tá fazendo a diferença esse profissional em relação ao Paulo Brax? Ou é a 777 que, com todo esse processo, com toda essa análise demorada, essa situação que aconteceu aí também com o Júnior Urso, tá atrapalhando o Paulo Brax? Alguma coisa tá acontecendo, porque não é possível. Repito, 3 boas oportunidades de mercado foram pro Cruzeiro. Com certeza esses 3 jogadores, na minha opinião, Nicão, São Paulo pagando parte do salário, show de bola. Reforçaria o Vasco com certeza, pelo menos na minha opinião. Antes de trazer aqui a declaração do Cuejá, quero saber a opinião de vocês, repercutir aqui as últimas movimentações do Vasco no mercado, né? Que o Wiki Sport colocou a seguinte informação: o Lille estaria disposto a negociar o Léo Jardim por 2,5 milhões de euros. Família vascaína, essa é uma informação aqui do IG Sport. O Vasco que tá correndo atrás de goleiro, né? Renovou com o House, que deve jogar aí o Campeonato Carioca. Fico muito feliz porque o House é aqui da minha cidade, Queimados, Baixada Fluminense. Então tô muito feliz aí com a renovação dele. E, cara, já falei aqui diversas vezes que eu não conheço o Léo Jardim. Sei que foi revelado aí na base do Grêmio, mas eu não conheço. Espero que seja aí um bom goleiro para assumir a titularidade do Vasco em 2023. Tá aqui também a informação do Samir Carvalho, que o Vasco avançou aí na negociação pelo Lucas Piton. Então, família vascaína, também falei do Lucas Piton no vídeo de ontem à noite e disse o seguinte, cara, olhando hoje pro atual elenco do Vasco, você tem o Riquelme, tá voltando de contusão, e é um cara que, poxa, parece que os treinadores não confiam nele. Até acho que o Riquelme deveria mudar de posição pelo lado defensivo, não marcar também, e ele não tem uma sequência de jogos, e você tem o Edmar. Então o Lucas Piton chega para ser titular absoluto nesse primeiro momento. Agora, pensando nos meus adversários, os adversários que o Vasco vai enfrentar em 2023, cara, eu não acho o Lucas Piton, eu falo que o Lucas Piton é aquele jogador pão com ovo. Tem também o Jair e o Patrick, que as informações estão que o Vasco ainda não fez uma proposta, mas está analisando os 2 nomes desses jogadores. Aí eu falo aqui, cara, Jair e Patrick, se chegar no Vasco, chega para reforçar. Essa é a minha opinião, sem sombra de dúvida. 2 bons jogadores, né? E tá aqui a última informação, família vascaína. Deixa eu ver aqui de quem é a fonte, né? É o Twitter Colina Informa, que disse o seguinte, foi destaque aqui da Super Vasco, tá na tela pra vocês. Nome de Cuejá ganha força nos bastidores
do Vasco, né? Eu acho complicada essa situação aí, porque ele ganha um bom salário lá, né? Mas tá aqui que o Vasco pretende oferecer 2,5 milhões de dólares para trazer o colombiano aí para Colina, né? Dentro dessa aqui informação, eu quero trazer esse vídeo e aí eu gostaria da sua opinião. Se liga só. O Gregory Jorge fez uma pergunta, tá vendo? Não é superchat. Você jogaria no Vasco? Não. Ok. Vamos para a próxima. Vai lá, pessoal que tá mandando pergunta pelo Facebook, eu vou ler só as que tiverem lá no nosso canal no YouTube. Já falei para você. A gente já tá na metade pro final. Já sabe que, né, uma horinha ali, no máximo, vão estourando. Cara, só uma coisinha que eu acho que vai repercutir um pouco nessa pergunta aí, porque na época eu falava que poderia assinar um contrato vitalício se o Flamengo oferecesse para mim, né? O problema é que muita gente não sabe que o Flamengo nunca ofereceu para mim o contrato vitalício. E nesse sentido, nessa pergunta aí, certeza que eu não jogaria no Vasco. Também, né? E aí, família vascaína, tenho certeza que você vai deixar aqui a sua opinião nos comentários. Eu vou deixar aqui a minha. Eu não traria de jeito nenhum. Ah, Thiago, que bobeira! Diversos jogadores já falaram isso e depois vestiram a camisa do Vasco. Eu não traria mais de jeito nenhum. Se eu tivesse a caneta na mão, não traria de jeito nenhum. Sabe por quê, cara? O jogador que dá uma declaração dessa, eu sei que tem um tempo essa declaração, de nenhuma maneira ele tá pensando que o mundo pode girar e ele vestir a camisa do Vasco da Gama. Em nenhum momento ele respeita a instituição, que é um rival do Flamengo, respeita os seus torcedores. Em nenhum momento, então, na cabeça dele, ele nunca via a possibilidade de vestir a camisa do Vasco pra dar uma declaração dessa. E, cara, porra, e vamos ser sinceros, eu não lembro aí, depois que ele saiu do Flamengo, alguma vez o Flamengo cogitou a volta dele, então não tem esse amor com o Cuejá, não tem esse amor, e o cara se declarou aí pro Flamengo, e aí você traz esse jogador para vestir a camisa do Vasco num novo projeto em 2023, é como eu disse aqui, em nenhum momento quando ele disse isso, ele pensou, cara, o mundo dá voltas, o Vasco está interessado nele aí, talvez ele veja hoje como uma boa possibilidade, um projeto novo, o Vasco tem uma grande torcida, apaixonada, mas na moral, cara, pegando essa declaração aí, eu não traria de jeito nenhum, essa é a minha opinião aqui do Thiago, do Vasco em Família. Quero saber a sua. Thiago, tá de palhaçada, traz o cara, deixa ele falar isso, futebol é assim mesmo. Quero saber a opinião de vocês. Vamos ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.